Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Naquela noite fatídica, Dalton saiu para trabalhar como motorista de Uber, pegando passageiros e cumprindo suas corridas. No entanto, ele também estava numa jornada muito mais sombria. Entre as corridas normais de Uber, Dalton começou a disparar contra pessoas inocentes em diferentes partes da cidade, matando 6 pessoas e ferindo gravemente outras 2. O terror começou no final da tarde de 20 de fevereiro de 2016, quando Dalton disparou contra uma mulher em um complexo de apartamentos, ferindo-a gravemente. A vítima, Tiana Carruthers, estava do lado de fora com algumas crianças quando Dalton se aproximou, perguntou se ela estava ligando para o Uber e, sem motivo aparente, abriu fogo. Milagrosamente, Tiana conseguiu sobreviver ao ataque, mas ficou gravemente ferida. Após o tiroteio, Dalton fugiu do local e continuou seu serviço como motorista de Uber, aceitando mais corridas e transportando passageiros pela cidade. Dalton, ao longo da noite, continuou seu comportamento mortal e errático, alternando entre dirigir passageiros e cometer assassinatos. Aproximadamente 4 horas após o primeiro ataque, ele parou em uma concessionária de automóveis, onde disparou contra um homem e seu filho, matando-os instantaneamente. As vítimas, Richard Smith e seu filho de 17 anos, Tyler, estavam apenas verificando alguns veículos quando foram brutalmente mortos por Dalton. Mais tarde naquela noite, Dalton chegou a um restaurante Cracker Barrel, onde disparou contra 4 mulheres que estavam no estacionamento. Todas as 4 mulheres foram mortas, e uma adolescente que estava no carro também foi gravemente ferida, mas milagrosamente sobreviveu ao ataque. As vítimas do Cracker Barrel eram Mary Lou Nye, Mary Jo Nye, Dorothy Brown e Barbara Altorne, que estavam simplesmente saindo para jantar. Durante toda a noite, enquanto Dalton cometia esses crimes horrendos, ele continuou a trabalhar como motorista de Uber. Diversos passageiros que pegaram corridas com ele relataram mais tarde que Dalton parecia calmo e amigável, sem dar sinais de estar envolvido em uma série de assassinatos. Alguns passageiros até comentaram que ele dirigia de forma errática, acelerando subitamente e ignorando sinais de trânsito, mas sem ter ideia de que ele estava em meio a uma onda de violência. À medida que a noite avançava, as autoridades receberam vários relatos de tiroteios e assassinatos em diferentes partes de Kalamazoo. O pânico se espalhou pela cidade, com moradores preocupados em sair de suas casas, sem saber onde ou quando o próximo ataque poderia acontecer. As autoridades logo perceberam que todos os tiroteios estavam conectados, e com a ajuda de testemunhas e de imagens de segurança, começaram a rastrear o veículo de Dalton, um Chevrolet Equinox prateado. Em determinado momento durante a onda de crimes, um passageiro chegou a ligar para o 911 para relatar o comportamento suspeito de Dalton enquanto dirigia. O passageiro, que sobreviveu à noite, contou que Dalton estava dirigindo de forma errática e ignorando os sinais de trânsito, o que levou o passageiro a suspeitar que algo estava errado. No entanto, naquele momento, ninguém imaginava a verdadeira gravidade da situação. Por fim, por volta da meia-noite, após horas de terror, Dalton foi localizado pela polícia enquanto dirigia por Kalamazoo. Ele foi preso sem resistência e, mais tarde, confessou sua participação nos assassinatos. As autoridades ficaram perplexas com a falta de explicação ou motivo aparente para os crimes. Durante os interrogatórios, Dalton afirmou que acreditava estar sendo controlado por uma figura demoníaca ou que se comunicava com ele através do aplicativo do Uber. Ele disse que o ícone do aplicativo mudava de cor e que isso, de alguma forma, o instruía a cometer os assassinatos.
O caso rapidamente chamou a atenção da mídia nacional e internacional, levantando questões sobre a segurança dos serviços de transporte por aplicativo, como o Uber. As pessoas começaram a questionar como alguém com um comportamento tão instável conseguiu continuar a trabalhar como motorista, transportando passageiros por horas enquanto cometia assassinatos entre as corridas. Após sua prisão, Jason Dalton foi acusado de múltiplos crimes, incluindo 6 acusações de assassinato em primeiro grau, 2 de tentativa de assassinato e 8 acusações de uso de arma de fogo durante a prática de um crime. Durante o julgamento, Dalton inicialmente se declarou inocente, mas, em janeiro de 2019, dias antes de seu julgamento começar, ele mudou sua declaração para culpado de todas as acusações. Essa mudança inesperada poupou as famílias das vítimas de um julgamento longo e doloroso e garantiu que Dalton passasse o resto de sua vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Dalton trouxe à tona questões sobre sua saúde mental. Embora ele nunca tenha sido formalmente diagnosticado com um transtorno mental grave, sua defesa inicialmente sugeriu que ele estava em estado de insanidade durante os assassinatos. No entanto, após sua confissão de culpa, essas alegações foram abandonadas, e Dalton foi condenado à prisão perpétua. O caso de Jason Dalton deixou uma marca duradoura na cidade de Kalamazoo e na percepção pública sobre a segurança dos serviços de transporte compartilhado. Ele também destacou a dificuldade de prever quando uma pessoa aparentemente comum pode se transformar em uma ameaça mortal. Muitos passageiros que pegaram corridas com Dalton naquela noite descreveram sua surpresa ao saber que o homem que os transportou calmamente pela cidade também era um assassino em série, o que aumentou a sensação de vulnerabilidade associada ao uso de serviços como o Uber. Embora o caso de Jason Dalton seja único em sua natureza extrema, ele levantou importantes questões sobre a triagem de motoristas em serviços de transporte por aplicativo e sobre a segurança geral de confiar em estranhos para nos levar de um lugar a outro. Para as famílias das vítimas, no entanto, a tragédia é pessoal e duradoura. Eles continuam a lidar com a perda devastadora de seus entes queridos, e Kalamazoo nunca será a mesma depois daquela noite fatídica em fevereiro de 2016. O terror gerado por Jason Dalton permanece como um lembrete sombrio de que o perigo pode estar à espreita em lugares inesperados e que, mesmo nas atividades mais cotidianas, como pegar uma carona, a vida pode mudar para sempre em um instante. Grace Milani nasceu em Essex, Inglaterra, e era caçula de 3 filhos. Ela era descrita como uma jovem alegre, de espírito livre, e com um grande senso de aventura. Em 2018, após se formar na Universidade de Lincoln com um diploma em Publicidade e Marketing, Grace decidiu embarcar em uma viagem de volta ao mundo, algo que havia sonhado fazer por muito tempo. Como parte dessa jornada, ela planejou visitar diversos países, começando pela América do Sul e, eventualmente, chegando a Nova Zelândia. No final de novembro de 2018, Grace chegou à Nova Zelândia, onde pretendia passar algumas semanas explorando o país antes de voltar para casa no Natal. No dia 1º de dezembro, Grace, que estava hospedada em um albergue em Auckland, saiu para comemorar seu aniversário de 22 anos. Ela havia conhecido um homem através do aplicativo de namoro Tinder e concordado em encontrá-lo para um encontro naquela noite. O homem em questão era Jesse Kempson, um neozelandês de 26 anos. Os dois se encontraram no centro de Auckland e passaram a noite juntos, bebendo em bares e conversando. Câmeras de segurança capturaram imagens de Grace e Kempson rindo e parecendo se divertir enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade. Mais tarde, naquela mesma noite, eles foram vistos entrando no City Life Hotel, onde Kempson estava hospedado. No entanto, essa seria a última vez que Grace Milani foi vista com vida. Quando ela não retornou ao albergue na manhã seguinte e não respondeu às mensagens de amigos e familiares, suas preocupações começaram a crescer. Sua família, que estava acostumada a manter contato regular com Grace, logo percebeu que algo estava terrivelmente errado. Dias depois, em 5 de dezembro, eles relataram seu desaparecimento à polícia. A investigação começou rapidamente, e a polícia logo descobriu que Grace havia passado a noite com Jesse Kempson. Câmeras de segurança e registros de mensagens mostraram que os dois haviam se encontrado e retornado ao hotel de Kempson. Quando interrogado pela polícia, Kempson inicialmente mentiu sobre o que havia acontecido, alegando que os dois haviam se separado após a noite nos bares.
No entanto, sua história logo se desfez sob pressão. Durante o interrogatório, Kempson acabou admitindo que Grace havia morrido no quarto de hotel, mas alegou que sua morte foi um acidente durante um ato consensual de asfixia erótica. Ele afirmou que os dois estavam participando de uma prática sexual que envolvia estrangulamento e que Grace morreu inadvertidamente durante o ato. Ele disse que, ao perceber que ela estava inconsciente, entrou em pânico e tentou encobrir o crime. No entanto, as evidências contavam uma história diferente. Após a morte de Grace, Kempson não apenas não chamou a polícia, como passou horas tentando se livrar do corpo e limpar a cena do crime. Câmeras de segurança o mostraram comprando produtos de limpeza e alugando um carro no dia seguinte, que ele usou para transportar o corpo de Grace. Ele dirigiu para as montanhas Whitecary, nos arredores de Auckland, onde enterrou o corpo em uma cova rasa. A polícia logo localizou o corpo de Grace Milani nas montanhas, confirmando o pior temor de sua família. A notícia de seu assassinato devastou seus pais, David e Gillian Milani, que viajaram para Nova Zelândia para acompanhar a investigação e trazer o corpo de sua filha de volta para casa. O julgamento de Jesse Kempson começou em novembro de 2019, quase um ano após o assassinato de Grace. Durante o julgamento, a defesa de Kempson continuou a alegar que a morte de Grace foi um acidente resultante de asfixia consensual. No entanto, a promotoria argumentou que Kempson havia estrangulado Grace intencionalmente e que suas ações subsequentes, como limpar o quarto de hotel e tentar esconder o corpo, indicavam que ele sabia o que estava fazendo. Ao longo do julgamento, outras mulheres que haviam conhecido Kempson também testemunharam contra ele, alegando que ele havia demonstrado comportamento violento e manipulador em encontros anteriores. Essas testemunhas reforçaram a ideia de que Kempson era um predador que usava o Tinder para atrair mulheres e que a morte de Grace não foi acidental. Em 22 de novembro de 2019, Jesse Kempson foi considerado culpado do assassinato de Grace Milani. Em fevereiro de 2020, ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 17 anos. O juiz responsável pelo caso descreveu o assassinato como maligno e cruel e criticou Kempson por não mostrar nenhum remorso por suas ações. O caso de Grace Milani levantou muitas questões sobre segurança em encontros online e sobre os perigos que mulheres enfrentam ao se envolver com estranhos, mesmo em situações que parecem inofensivas. A tragédia também ressaltou a vulnerabilidade dos viajantes solitários, especialmente mulheres, e a necessidade de maior conscientização sobre os riscos. Após o assassinato de Grace, sua família criou uma fundação em sua memória chamada O Love Grace. A fundação tem como objetivo apoiar vítimas de violência doméstica e promover a conscientização sobre a segurança das mulheres. A morte de Grace foi uma perda trágica e sem sentido, mas sua família esperava que sua história pudesse ajudar a salvar outras vidas. O caso também gerou discussões globais sobre consentimento e práticas sexuais seguras. A alegação de Kempson de que a morte de Grace foi um acidente durante um ato de asfixia erótica gerou controvérsias, com muitos argumentando que práticas sexuais arriscadas, como a asfixia consensual, podem levar a resultados trágicos se não forem realizadas de maneira segura e com plena comunicação entre os parceiros. Na Nova Zelândia, a morte de Grace Milani teve um impacto profundo. A comunidade ficou abalada pela brutalidade do crime, especialmente porque o país é amplamente considerado um dos mais seguros do mundo. A tragédia trouxe à tona questões sobre a segurança das mulheres e levou a uma maior vigilância quanto ao uso de aplicativos de namoro. Para muitos neozelandeses, o caso de Grace foi um alerta sombrio sobre os perigos que podem surgir em situações aparentemente comuns. A história de Grace Milani continuará a ser lembrada como um exemplo doloroso dos riscos que as mulheres enfrentam em um mundo onde a violência contra elas ainda é uma realidade alarmante. Sua memória, no entanto, vive através do trabalho de sua família e da fundação que busca garantir que outras mulheres possam viver com segurança e dignidade, livres do medo e da violência. Samantha Josephson era uma jovem brilhante e cheia de sonhos. Nascida em Princeton, Nova Jersey, ela frequentava a Universidade da Carolina do Sul, onde estudava ciências políticas e se preparava para cursar direito. Com uma bolsa de estudos completa e um futuro promissor pela frente, Samantha estava a poucas semanas de se formar quando a tragédia ocorreu.
ela planejava continuar seus estudos na Drexel University em Filadélfia, onde havia sido aceita em uma prestigiada faculdade de Direito. Na noite de 28 de março de 2019, Samantha saiu para se divertir com seus amigos em Columbia, Carolina do Sul, uma cidade universitária conhecida por sua vida noturna animada. Como muitos jovens de sua idade, ela utilizava o serviço de transporte por aplicativo Uber para se locomover, especialmente à noite, quando a segurança se tornava uma preocupação maior. Após uma noite de diversão, por volta das 2 horas da manhã, Samantha decidiu ir embora e chamou um Uber para levá-la de volta para casa. No entanto, o que aconteceu a seguir seria um erro fatal. Enquanto aguardava pelo Uber que havia solicitado, Samantha entrou em um carro que parou próximo ao local onde ela estava. Acreditando que aquele era o carro do serviço que havia pedido, ela entrou no veículo sem hesitar. Infelizmente, o carro em questão não era um Uber, mas sim o de Nathaniel David Rowland, um homem de 24 anos que já tinha antecedentes criminais. A partir desse momento, Samantha foi sequestrada. Rowland a levou para um local isolado, onde a atacou brutalmente. A investigação revelou que Samantha foi esfaqueada mais de 120 vezes. As lesões em seu corpo eram tão severas que os legistas concluíram que ela sofreu uma morte agonizante e dolorosa. As feridas foram encontradas principalmente em sua cabeça, pescoço, rosto e partes superiores do corpo, sugerindo que ela tentou se defender desesperadamente de seu agressor. Após cometer o assassinato, Rowland abandonou o corpo de Samantha em uma área rural isolada, a aproximadamente 100 quilômetros de Columbia. O corpo foi descoberto por caçadores no dia seguinte, em uma região conhecida como New Zion, no condado de Clarendon. A descoberta do corpo foi devastadora para a família de Samantha, que rapidamente percebeu que algo terrível havia acontecido quando ela não voltou para casa naquela noite. A polícia agiu rapidamente para investigar o caso. Usando imagens de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar o carro que Samantha havia entrado e rastrearam Nathaniel Rowland como o principal suspeito. Menos de 24 horas após o desaparecimento de Samantha, Rowland foi preso durante uma blitz de trânsito. Dentro de seu carro, a polícia encontrou evidências incriminadoras, incluindo o sangue de Samantha, seu telefone celular, toalhas com sangue e produtos de limpeza que ele havia usado na tentativa de encobrir o crime. O controle das travas do carro estava danificado, indicando que Samantha provavelmente não conseguiu escapar uma vez que entrou no veículo. Durante o julgamento de Nathaniel Rowland, que ocorreu em julho de 2021, a promotoria argumentou que ele havia orquestrado o crime de forma deliberada e que sua intenção era sequestrar e matar Samantha desde o momento em que a viu entrar no carro. A defesa tentou argumentar que Rowland não estava no controle do carro no momento do assassinato, mas as evidências físicas e as imagens de câmeras de segurança eram incrivelmente fortes contra ele. Além disso, o fato de ele ter tentado limpar o carro e esconder o corpo reforçou a tese de que ele sabia o que estava fazendo. O júri não demorou muito a condenar Rowland por assassinato, sequestro e posse de arma durante um crime violento. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, a família de Samantha expressou sua profunda dor e devastação pela perda. Seus pais, Seymour e Marcy Josephson, se tornaram defensores públicos da conscientização sobre a segurança no uso de serviços de transporte por aplicativo, trabalhando para garantir que a morte de sua filha não fosse em vão. A tragédia de Samantha levou a mudanças significativas em relação à segurança desses serviços. A Lei de Samantha, como foi batizada, foi aprovada rapidamente na Carolina do Sul e em outros estados dos Estados Unidos. A legislação exige que motoristas de transporte por aplicativo exibam sinais claros e luminosos em seus veículos para que os passageiros possam identificar o carro corretamente antes de entrar. Além disso, a lei incentiva o uso de um código PIN exclusivo que tanto o motorista quanto o passageiro devem fornecer para confirmar a identidade um do outro antes de iniciar a viagem. A história de Samantha Josephson gerou uma conscientização global sobre os perigos potenciais que podem ocorrer quando se utiliza serviços de transporte por aplicativo. Seu assassinato brutal serviu como um lembrete para que as pessoas, especialmente mulheres jovens, tomem medidas de precaução extras ao solicitar corridas, como verificar a placa do carro, confirmar o nome do motorista e nunca entrar em um veículo que não corresponda às informações fornecidas pelo aplicativo.
Além das mudanças legislativas, a morte de Samantha também inspirou campanhas educacionais em universidades e faculdades, incentivando os estudantes a usarem aplicativos de transporte com segurança. A organização What is My Name, criada pelos pais de Samantha, trabalha para educar o público sobre como garantir sua segurança ao usar esses serviços, repetindo a mensagem crucial de sempre verificar o nome do motorista antes de entrar no carro. A trágica perda de Samantha Josephson deixou uma marca permanente em sua família, amigos e na comunidade universitária. Sua morte destacou os riscos que muitas vezes não são percebidos em interações cotidianas e reforçou a importância de permanecer vigilante em situações que podem parecer comuns, mas que podem esconder perigos inesperados. O caso de Samantha, embora incrivelmente doloroso, gerou um impacto duradouro ao provocar mudanças que podem salvar vidas no futuro. Sua família, embora devastada, canalizou sua dor para criar uma conscientização vital e garantiu que o nome de Samantha seja lembrado não apenas pela tragédia que enfrentou, mas também pelo legado de segurança que agora protege outros. Sarah Everard era uma profissional de marketing de sucesso, com uma carreira estabelecida e uma vida social ativa. Ela cresceu em York, no norte da Inglaterra, e estudou geografia na Universidade de Durham antes de se mudar para Londres, onde trabalhava em uma agência de marketing. A jovem era descrita por amigos e familiares como gentil, calorosa e extremamente cuidadosa. Na noite de 3 de março de 2021, Sarah saiu da casa de um amigo em Clapham, no sul de Londres, por volta das 21 horas, e decidiu caminhar até sua residência em Bristol, que ficava a cerca de 4 quilômetros de distância. Sarah fez todos os esforços que muitas mulheres fazem para garantir sua segurança ao andar sozinha à noite. Ela seguiu por ruas principais bem iluminadas e ligou para o namorado durante o trajeto, informando sobre sua localização e seus planos. No entanto, em algum momento de sua caminhada, Sarah desapareceu. O desaparecimento de Sarah desencadeou uma busca massiva, com a polícia, a mídia e o público se mobilizando para encontrá-la. Seu caso rapidamente ganhou destaque, com muitas mulheres se identificando com a vulnerabilidade que Sarah poderia ter sentido naquela noite. O fato de ela estar seguindo todas as precauções recomendadas, caminhando por uma área pública, comunicando-se com alguém e, ainda assim, desaparecendo, chocou e alarmou o país. 6 dias após o desaparecimento de Sarah, a polícia anunciou uma reviravolta perturbadora no caso. Um policial em serviço, Wayne Couzens, foi preso como o principal suspeito do sequestro e assassinato. Couzens, um policial da Polícia Metropolitana de Londres, trabalhava na Unidade de Proteção Diplomática, um setor responsável por proteger embaixadas e figuras importantes. Sua prisão provocou indignação, pois um membro da própria força policial, incumbido de proteger o público, estava sendo acusado de cometer um crime hediondo. No dia 10 de março, o corpo de Sarah Everard foi encontrado em uma área remota de Ashford, no condado de Kent, cerca de 80 quilômetros de onde ela desapareceu. O corpo estava em um estado tão avançado de decomposição que precisou ser identificado através de exames dentários. A investigação revelou que Wayne Couzens havia sequestrado Sarah em Clapham, usando sua posição de autoridade para induzi-la a entrar em seu carro, um veículo alugado. Ele alegou falsamente que estava prendendo Sarah por violar as regras de confinamento devido à pandemia de Covid-19. Após sequestrá-la, Couzens a levou para uma área isolada, onde a violentou e, em seguida, a matou. A causa da morte foi estrangulamento. Ele tentou esconder seu crime queimando o corpo de Sarah e descartando seus restos em um lago próximo à sua propriedade. A brutalidade do crime foi devastadora e as circunstâncias envolvidas, e especialmente o fato de um policial ter abusado de sua autoridade para cometer o ato, e geraram um debate nacional sobre a segurança das mulheres e a cultura dentro da polícia. O julgamento de Wayne Couzens ocorreu em setembro de 2021. Ele se declarou culpado de sequestro, estupro e assassinato, e foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, os detalhes do crime foram revelados, incluindo a forma como Couzens havia premeditado o sequestro. Ele havia planejado o crime dias antes, alugando um carro para evitar a identificação de seu próprio veículo e comprando itens que usaria para cometer o assassinato. As evidências contra ele eram irrefutáveis, com registros de localização de seu telefone e câmeras de segurança mostrando o momento em que ele abordou Sarah.
A morte de Sarah Everard gerou uma onda de protestos e vigílias em todo o Reino Unido. Mulheres de diferentes idades, raças e origens compartilharam suas próprias experiências de medo, assédio e violência enquanto se movem em espaços públicos. A frase "She was just walking home", ou ela estava apenas voltando para casa, ou tornou-se um grito de alerta, simbolizando a realidade diária enfrentada por mulheres que, como Sarah, fazem tudo o que podem para se manter seguras, mas ainda assim não estão imunes à violência. Uma vigília em memória de Sarah foi organizada em Clapham Common, o local onde ela foi vista pela última vez. No entanto, a polícia dispersou violentamente a multidão, alegando que as regras de distanciamento social devido à Covid-19 estavam sendo violadas. As imagens de mulheres sendo arrastadas e detidas pela polícia durante uma vigília pacífica em homenagem a Sarah Everard provocaram mais indignação e aumentaram as tensões entre o público e as forças policiais. A maneira como a polícia lidou com a vigília foi amplamente criticada, com muitas pessoas argumentando que isso demonstrava a desconexão entre as autoridades e a realidade da violência contra as mulheres. O caso de Sarah Everard também levou a uma introspecção crítica dentro das forças policiais. A confiança na Polícia Metropolitana de Londres foi gravemente abalada, e surgiram pedidos por uma reforma estrutural. O caso levantou questões sobre a triagem e o monitoramento de policiais, pois foi revelado que Cousins tinha um histórico de comportamentos inapropriados, incluindo um incidente de exibição indecente que havia sido ignorado por seus superiores. A falta de ação em resposta a esse comportamento levantou preocupações sobre como as denúncias de má conduta policial são tratadas e sobre a impunidade que alguns policiais podem sentir em suas posições de poder. Além disso, o caso de Sarah Everard serviu como um catalisador para um debate mais amplo sobre a segurança das mulheres em espaços públicos e sobre as mudanças necessárias para que as mulheres possam viver suas vidas sem medo de serem vítimas de violência. Organizações feministas e ativistas dos direitos das mulheres pressionaram por políticas mais rigorosas para combater o assédio e a violência, bem como por mais investimentos em educação sobre consentimento e respeito desde tenra idade. Embora o assassinato de Sarah Everard tenha sido um evento devastador, ele também catalisou uma mobilização significativa para mudanças sociais e políticas. Sua morte expôs falhas sistemáticas nas estruturas que deveriam proteger as mulheres e destacou a necessidade urgente de reformar essas instituições. O nome de Sarah agora está entrelaçado com um movimento mais amplo que luta para garantir que nenhuma mulher tenha que viver com medo ao caminhar sozinha à noite. O caso continua a ressoar fortemente, não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo, à medida que mulheres compartilham histórias semelhantes de medo e sobrevivência. O legado de Sarah Everard não é apenas o de uma vítima de violência, mas também o de uma figura simbólica em uma luta contínua por igualdade, justiça e segurança para todas as mulheres. Roberto Laudizio Curti, um estudante brasileiro de 21 anos, havia se mudado para a Austrália em busca de novas experiências e para melhorar seu inglês. Como muitos jovens de sua idade, ele buscava explorar o mundo e aproveitar as oportunidades que uma cidade multicultural e vibrante como Sydney tinha a oferecer. No entanto, sua vida foi interrompida abruptamente após um mal-entendido que culminou em uma reação desproporcional da polícia. No dia do incidente, Roberto havia entrado em uma loja de conveniência no centro de Sydney, onde foi acusado de tentar roubar uma caixa de biscoitos. Ele estava desorientado e, segundo relatos de amigos, possivelmente sofrendo os efeitos de uma crise psicótica induzida pelo consumo de drogas, embora a quantidade de drogas encontradas em seu organismo tenha sido mínima. Quando o dono da loja chamou a polícia, Roberto, visivelmente confuso e com medo, fugiu. A situação rapidamente escalou para uma caçada pelas ruas movimentadas do centro de Sydney. O que deveria ter sido uma abordagem cuidadosa e controlada transformou-se em uma perseguição violenta. Roberto foi perseguido por várias viaturas e agentes policiais armados com tasers. Quando finalmente o alcançaram, ele foi imobilizado com o uso repetido das armas de choque. Embora já estivesse no chão e claramente incapaz de resistir, os policiais continuaram a aplicar descargas elétricas em seu corpo, além de pressioná-lo com força desnecessária. Testemunhas relataram que Roberto foi submetido a pelo menos 14 disparos de taser em um curto período, o que, combinado com o estresse físico e psicológico da situação, acabou sendo fatal.
A autópsia realizada no corpo de Roberto revelou que ele havia morrido devido à combinação de insuficiência respiratória e parada cardíaca, diretamente associada ao uso excessivo das armas de eletrochoque e à violência física empregada pelos policiais. O fato de ele não estar armado, não oferecer uma ameaça real e estar em um estado claramente vulnerável intensificou a indignação pública. O incidente gerou uma ampla cobertura midiática tanto na Austrália quanto no Brasil. Amigos, familiares e defensores dos direitos humanos exigiram respostas e justiça. A família de Roberto ficou devastada ao saber da maneira brutal como ele havia morrido, e seu caso rapidamente se tornou um símbolo das falhas no treinamento e nas práticas da polícia australiana. Uma investigação formal foi conduzida pela Coroner's Court de Nova Gales do Sul para apurar as circunstâncias da morte de Roberto Laudizio Curti. O inquérito revelou uma série de erros críticos cometidos pela polícia naquela noite. O uso de força foi considerado injustificável, e o comportamento dos policiais foi descrito como imprudente e o excessivo. A conclusão da investigação foi clara: Roberto não representava uma ameaça iminente e foi tratado de maneira desproporcional. A aplicação contínua de descargas de taser em um indivíduo já imobilizado e incapacitado foi um dos aspectos mais condenados no inquérito. Apesar das duras críticas e das evidências contundentes apresentadas no inquérito, as consequências para os policiais envolvidos foram mínimas. Nenhum dos oficiais foi condenado criminalmente pelo incidente, o que gerou uma onda de indignação, particularmente entre a comunidade brasileira e os defensores dos direitos humanos na Austrália. O caso de Roberto Laudizio Curti passou a ser visto como um exemplo de impunidade em casos de brutalidade policial. A morte de Roberto também trouxe à tona uma discussão mais ampla sobre o uso de tasers pelas forças policiais. Na Austrália, as armas de eletrochoque são amplamente utilizadas pelas autoridades como uma alternativa não letal a armas de fogo, mas seu uso tem sido objeto de controvérsia devido a casos como o de Roberto, onde o uso indevido dessas armas levou à morte de indivíduos. Grupos de direitos humanos e especialistas em segurança pública pediram uma revisão das políticas de uso de tasers e um maior treinamento para os policiais sobre como lidar com situações envolvendo indivíduos em estado de crise ou desorientação. O caso também gerou um impacto duradouro na comunidade brasileira na Austrália, que se uniu em protestos e vigílias em memória de Roberto. Organizações como o Consulado Brasileiro em Sydney acompanharam de perto o desenrolar das investigações, e a história de Roberto foi amplamente compartilhada como um lembrete da vulnerabilidade dos imigrantes e da necessidade de justiça em casos de abuso de poder. O legado de Roberto Laudizio Curti continua a ser lembrado por sua família e amigos, que buscam manter viva sua memória e exigir responsabilidade pelas circunstâncias que levaram à sua morte. O incidente também deixou uma marca indelével na sociedade australiana, que continua a debater o papel da polícia, o uso de armas como o taser e a necessidade de reformas para garantir que tragédias como essa não se repitam. Apesar das tentativas de sua família de buscar justiça, o sistema legal australiano ofereceu pouco em termos de responsabilização dos envolvidos. No entanto, o nome de Roberto Laudizio Curti permanece como um símbolo de resistência e de luta contra a brutalidade policial, inspirando campanhas e movimentos que visam garantir que outras vidas não sejam perdidas da mesma forma. Este caso serve como um lembrete sombrio de que o uso excessivo de força por parte das autoridades pode ter consequências devastadoras, especialmente quando aplicado a indivíduos vulneráveis. A morte de Roberto Laudizio Curti não foi em vão, pois despertou a consciência pública para a necessidade urgente de reformar as práticas policiais, não apenas na Austrália, mas em todo o mundo. Sua trágica história continua a ecoar, lembrando-nos da importância de lutar por justiça e de garantir que aqueles que são encarregados de proteger a sociedade sejam devidamente responsabilizados por suas ações.